Sou produtor, sou artista visual, sou também curador, gestor, empresário, tenho uma empresa no Brasil, a Fase 10, conforme o Jorge falou. Essa empresa foi montada em 1991. Exatamente, ela foi montada para fazer um projeto sobre esse personagem que tá aí na tela, né? Esse personagem se chama Euclides Pinto Martins. Ele é meu tio-avô. Ele fez a primeira travessia aérea Nova York-Rio de Janeiro em 1923, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais dele, mas só para vocês entenderem por que tem essa imagem aí, né? Na verdade, eu não sou só curador, produtor, artista, eu também sou empresário, cozinheiro, marido, irmão, amigo dos meus amigos, ser humano terráqueo, entre outras coisas. Nós somos um conjunto de coisas, somos várias possibilidades, e é um pouco isso que artes visuais contemporâneas trazem para a gente. São esses diversos elementos que se encontram dentro da gente, que se expressam através das linguagens trazidas pelas artes visuais contemporâneas, né? Vou falar sobre artes visuais contemporâneas a partir da minha trajetória, né? E também a partir dos meus arquivos. Eu sou de uma família do teatro, uma família importante do teatro brasileiro. Meu tio-avô foi uma figura que introduziu o teatro moderno no Brasil, acabou com ponto, fez os primeiros festivais de teatro, fez a primeira escola de teatro brasileira, que foi o Teatro Duzi. Então, a minha trajetória nas artes vem desde cedo, né? Quando eu falo 18 anos, mas, na verdade, ela aconteceu antes, no seio da minha família, enfim. Eu comecei a trabalhar com teatro, depois, com torno dos 20 anos, quando eu entrei para a universidade, eu comecei a trabalhar com artes visuais, inicialmente sem saber, e depois aquilo foi, enfim, eu fui entendendo melhor, fui estudando, enfim. Então, quer dizer, na verdade, eu tenho no Brasil uma quantidade. Tudo que eu fiz na vida, eu sou, acima de tudo, um arquivista. Tudo que eu fiz na vida, eu tentei documentar, sobretudo em vídeo, né? E era muito difícil na época. Eu tenho 62 anos, então, quando eu comecei a trabalhar, o vídeo era complicadíssimo. Então, eu tenho comigo no Brasil uma quantidade de horas, então, mais de 100 horas, talvez mais, de material filmado. Mas o que eu tenho aqui em Coimbra está em torno de 10% desse meu material. Então, eu preparei essa aula a partir desses 10%. Então, quer dizer, mas que é bem interessante, ao meu ver. Eu busquei fazer um recorte exatamente dessa fase da década de 80, até porque a gente não tem muito tempo. Então, o que vocês vão ver aqui é um material inédito, quer dizer, inédito porque ele nunca foi apresentado, ele não é encontrado na internet, mas é um material que tem 40 anos, então tem esse caráter histórico também, né? Para mim é uma honra participar do ano 0, 21 e 22 Bienal de Coimbra, através desse Convergente, e gostaria de agradecer os idealizadores e diretores da Bienal, Carlos Antunes e Desirê Pedro, por essa oportunidade e também pelo convite que fizeram a mim e a Lisiane Muti, minha esposa e sócia, para participarmos da coordenação da produção dessa edição da Bienal. Uma Bienal espetacular, com curadoria de Filipe Oliveira e Elcio Turpan, que reuniram para uma Bienal um conjunto de artistas e obras cujo fio condutor nos leva a refletir sobre aquelas que se situam nas fronteiras, à margem. Essa é uma Bienal que privilegia o debate sobre a necessidade de acabarmos definitivamente com as relações de poder segregadoras que geram sofrimento e miséria em boa parte do planeta. Visitar a Bienal é um deleite para aqueles que gostam ou desejam aprender um pouco mais sobre artes visuais contemporâneas. Gostaria de agradecer, por fim, ao Jorge Cabreira, coordenador dos projetos Convergentes, e, sobretudo, a participação de todos os professores aqui presentes, que separaram alguns preciosos momentos de suas vidas para me ouvirem. Espero que esse papo seja agradável. Quer dizer, eu busquei fazer de uma maneira para ele ser... Quer dizer, na verdade, eu não vou falar especificamente sobre teoria de arte contemporânea, eu vou falar mais da minha experiência, né? E a partir da minha prática como artista, basicamente como artista, embora tenha uma prática imensa e maior até como produtor e talvez como curador. Mas eu selecionei um recorte, que é esse meu primeiro momento, né, como artista no campo, no embate com a arte contemporânea, para mostrar para vocês. Eu acredito que vai ser interessante. Bom, eu quero dizer que as artes visuais contemporâneas, ao interagirem com os acontecimentos, nos levam a refletir
que vê a realidade de maneira crítica, podendo transformá-la. E isso não interessa muito, ao meu ver, assim, porque quando Jorge traz esse título, Quem tem medo de arte contemporânea, eu fico pensando assim, por que a palavra medo, né? Por que a arte contemporânea, às vezes, ela gera esse medo nas pessoas, né? Pelo desconhecido ou pela quantidade de linguagens que ela traz. Eu acho que muitas vezes isso acontece também pelo fato dela não ser tão difundida como deveria, ou não ser mostrada como deveria, né? E isso, porque isso talvez não interesse aos poderosos, uma vez que as artes visuais contemporâneas elas fazem a gente refletir, elas fazem a gente, através do estranhamento, ver o mundo de uma outra maneira, né? Ver o mundo de uma maneira mais transversalizadora, ao meu ver. Então, a gente tem na história da humanidade vários exemplos de figuras que foram eliminadas, inclusive fisicamente, por trazerem essas questões mais transversalizadoras, essas questões que levam a gente a reflexões mais profundas, como o próprio Sócrates, né, que foi acusado de aliciar a juventude e condenado ao exílio ou ter a língua cortada e optou pela cicuta. Temos também o Jordano Bruno, que foi, foi, foi jogado na fogueira porque defendia o helicentrismo, e também podemos citar Van Gogh, né, por ter sido um gênio compreendido, que deu um tiro no peito. Então, a história ela é marcada por várias situações, vários personagens que foram eliminados porque traziam novidades, ou traziam coisas diferentes, coisas que faziam refletir. Como eu disse, o nosso papo aqui não será um mergulho teórico sobre o assunto, mas a partir de minha experiência profissional, talvez eu abrir algumas janelas. Tudo que é novo incomoda, assusta. A relação com a arte contemporânea é muito mais complexa do que o homem estabeleceu, por exemplo, com a arte moderna, com a arte clássica, sobretudo pelo fato dela incorporar em seu modus operandi outras linguagens, né? Abandonamos uma certa proteção ditada pelas belas artes, expressas na pintura, escultura, gravura, desenho, incorporamos outras linguagens, como a body art, como o objeto, como a intervenção urbana, como a performance. Enfim, a gente hoje tem uma infinidade de linguagens, né? Muitas vezes o artista batiza a sua ação, a sua expressão com uma linguagem que às vezes não foi ainda definida ou determinada, ou então com um suporte que não também nunca foi utilizado. E isso é muito novo, né, para a gente, né? Se você antes tinha tela, se você antes tinha a argila, se você tinha gravura e todo o suporte da gravura, você hoje tem o cabelo, você tem a linha, você tem o sapato, você tem o ventilador, tudo pode ser arte, tudo pode se transformar numa obra. E isso, de certa maneira, assusta, isso, de certa maneira, nos tira de uma posição de proteção que a gente tinha, o vídeo, né, que a gente tinha antes. Bom. Bom, em 2003, eu fiz um roteiro que vai para frente, vai para trás, né? E então eu começo em 2003. Eu estava num momento complexo da minha vida, em crise com o trabalho, que vinha realizando. Quer dizer, na verdade, eu trabalhei muito na década de 80 como artista, como produtor, curador, e na década de 90 eu resolvi montar a minha empresa, né? E de certa maneira esse personagem que está aí ele é um pouco culpado por isso. Eu montei minha empresa em 91, ela se chamava Rover, né? Por causa de uma foto desse personagem onde ele tem esse cachorrinho que se chama Rover. Então a minha empresa foi montada com o nome desse personagem e ela peraí, deixa eu parar aqui. E a ideia de montar essa empresa era exatamente para resgatar o centenário de Euclides Pinto Martins. Euclides Pinto Martins ele fez a primeira travessia aérea Nova York Rio de Janeiro, certamente uma performance que poucos fariam hoje, quer dizer, numa época em que a aviação ela não tinha radares, né? Era uma aviação de olhômetro, como falavam na época, você tinha que voar abaixo das nuvens e com uma bússola, né? Então ele fez essa viagem ele foi para Nova York, ele fez essa viagem com a tripulação de americanos, né? A ideia era chegar no centenário da independência no Rio de Janeiro, mas eles caem perto de Cuba, né? E acabam chegando um ano depois no Rio de Janeiro, e é a primeira travessia aérea Nova York Rio de Janeiro, né? Um ano depois, esse personagem
o Pinto Martins, eu vou mostrar aqui as imagens. Eu encontrei, quer dizer, na verdade, quando eu tinha em torno de 30 anos, o meu pai me deu um álbum de família e falou: olha, ano que vem é o centenário desse personagem, você quer assumir isso? E eu disse que sim, assumi esse personagem e a gente fez o centenário dele no Ceará, que é no Nordeste do Brasil, e eu fiz uma pesquisa com ele, eu descobri essas imagens que eu vou mostrar para vocês, que é ele chegando no Rio de Janeiro, de dois cinegrafistas amadores chamados Irmãos Botelho, e a minha produtora ela foi criada a partir desse momento inaugural para resgatar a figura desse personagem, né? E eu consegui fazer o centenário dele no Ceará e depois quando essa história, né? Não que essa história tenha acabado, pelo contrário, eu consegui anos depois, na verdade eu consegui alguns anos atrás, que uma produtora no Rio de Janeiro se interessou. Bom, esse personagem um ano depois ele é encontrado morto com um tiro na cabeça, né? E a imprensa, na época, alegou que era suicídio, a companheira dele disse que ele tinha dado um tiro na cabeça e tal, mas o Monteiro Lobato, que é um grande escritor brasileiro, disse que o Pinto Martins tinha sido assassinado pelo conluio da Standard Oil, porque ele vinha se interessando pelo petróleo brasileiro. Tá? Então, isso é uma história muito longa, isso daria certamente algumas aulas aqui, eu me aprofundei muito nesse assunto, mas eu consegui vender essa história alguns anos atrás para uma produtora no Rio de Janeiro e está sendo feito um documentário sobre esse personagem que vai ser lançado precisamente esse ano. Tá? Bom, então depois que eu saquei enfim, comecei essa história e tal, a minha produtora, eu comecei a trabalhar com a Babilônia Feira Hype, era uma feira de moda no Rio de Janeiro, a mais importante feira de moda. Eu era sócio nessa empresa e depois eu inventei um negócio chamado Outdoor em Bicicleta, que era Bike Door, que essa foto é uma das fotos de um lançamento de um shopping, né, no Rio de Janeiro. Eu tinha em Santa Teresa, que é um bairro na zona sul do Rio de Janeiro, eu tinha uma garagem com mais de 40 bicicletas. Eu consegui transformar a bike door em mídia, né, e fazia vinculação pelas ciclovias. O Rio de Janeiro tem muitas ciclovias, pela ciclovia do Rio de Janeiro, com essas bicicletas, enfim. E durante um tempo, a década de 90, quer dizer, eu fiz muitos projetos, mas basicamente os principais projetos que eu fiz foi aquela feira de moda e a Bike Dock era o meu negócio. E daí o motivo de ter deprimido um pouco assim pelo fato de estar muito fora do meu caminho, né? E vocês vão entender um pouquinho depois, acredito eu. Então, bom, ok. Passou aqui. Bom, depois de uma década trabalhando com inúmeros projetos, fui convidado a participar de uma coletiva de arte chamada Universidade, com a presença de dezenas de artistas visuais contemporâneos. Essa coletiva era uma coletiva com quantidade significativa de artistas e premiava 10 artistas. Né? Ela recebia cerca de 200 e tantos artistas e era curada por dois grandes curadores brasileiros, que é o Fernando Cucchiaralho e o Luiz Camilo Osório. Então, eu resolvi, fiquei muito animado com esse convite, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. E a gente estava em plena guerra do Iraque, né? Estava acontecendo a guerra do Iraque e eu falei assim, bom, eu tenho que fazer algum trabalho sobre essa questão dessa intervenção constante dos Estados Unidos em outros países, né? E eu queria fazer um trabalho onde eu usasse a boca, né? Onde eu, de alguma maneira, eu usasse a boca como um elemento essencial, de certa maneira, para denunciar, né, essa postura dos Estados Unidos de querer intervir nos países em que ele considera, quer dizer, na verdade, ele busca livrar os países estava querendo livrar, a ideia era essa, livrar o Iraque do eixo do mal.
E aí eu conversei com uma amiga minha, que ela era uma dentista que trabalhava com populações carentes no Rio de Janeiro, e ela pegava pessoas com a boca com muitos problemas, né? Pessoas que às vezes não queriam nem sair de casa porque tinham problemas seríssimos ortodônticos. E eu vi umas fotos dela e falei, eu vou fazer um trabalho chamado Papai Noel Ficou com Raiva, né? Então, ela me cedeu essas fotos da pesquisa dela, eu chamei vários amigos meus artistas, então a ideia era fazer um paralelo com a imagem perversa do Papai Noel, sobretudo nos países miseráveis, né? Se o Papai Noel, por exemplo, em países ricos é uma coisa, no Rio de Janeiro, onde você tem favelas, tem população de rua, uma criança ela não pode ter a ilusão de que o Papai Noel vai levar, ela deve ser uma frustração imensa para essas crianças no Natal, porque o Papai Noel nunca chega, né? O Papai Noel só chega para as pessoas ricas. Então eu criei, o título era Papai Noel Ficou com Raiva, né? É como se o saco do Papai Noel fosse o saco cheio de mísseis do presidente Bush, e criei essa ideia nesse conceito e chamei um dia vários amigos meus artistas que escolheram, cada um escolheu uma boca, né, para colocar em si próprio. Então fiz uma fotomontagem. Então essa é uma linguagem das artes visuais contemporâneas, né, a fotografia. Ela de certa maneira é a primeira grande linguagem, né, por isso que eu escolhi esse trabalho, né? Então fiz uma fotomontagem, os dadaístas faziam fotomontagens, futuristas, enfim. E cada artista, e eu escolhi os artistas porque os artistas sempre estão na ribalta, os artistas têm um ego imenso, então seria uma quebra narcísica para esses artistas colocar essa boca. Então esse é o Mano Melo, que é um poeta, esse é o Jorge Espírito Santo, que é um diretor da Globo, esse é o Alexandre da Costa, que é um artista visual e também ator, esse é o Nilo Romero, que é um baixista, esse é o Sérgio Bloch, um documentarista, esse é o Flávio Pape, que é um maquetista, esse é o Rodrigo, também, que é um artista visual, e você vê que as bocas são bocas que transformaram eles em monstros, né? Então tinha essa questão, e o Marcelo Magalhães, que também foi o fotógrafo dessa série. Então, eu retomo a minha inserção como artista, depois de uma década afastado, com esse trabalho Papai Noel Ficou com Raiva, né? E esse trabalho ficou entre os 10 melhores, eu fui premiado com esse trabalho, e depois eu fiz uma individual com todas essas obras e contando um pouco a história, mostrando também as fotos dos bastidores, deles escolhendo as imagens, e embora as pessoas não soubessem de quem eram as bocas, elas sabiam as profissões, quais eram as profissões dessas pessoas. Então eram de pedreiros, de empregadas domésticas, enfim, pessoas que o Brasil, essa questão dentária é uma questão muito séria, né? As pessoas no Brasil, eu estou falando de Rio de Janeiro, mas no Nordeste, então, é muito comum você ver pessoas desdentadas, o problema de dente é um problema sério, né? Então, esse é um trabalho híbrido, um trabalho que utiliza a linguagem da fotografia e da colagem, da performance também, você tem ali um primeiro momento de performance, um trabalho que traz à baila questões sociais, conflitos que permeiam nossas vidas, e essa é uma das principais características das artes visuais contemporâneas, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, inclusive na Bienal de Coimbra tem esse recorte muito profundo. As artes se fundem com as questões do dia a dia, questões que nos fazem refletir sobre as injustiças que nos cercam, sobre as imagens que nos invadem, sobre a banalização dos conflitos armados, a naturalização das desigualdades, a destruição do meio ambiente. Algumas pessoas acham que arte é arte e vida é vida, não podendo as duas se fundirem. Acho que as artes plásticas devem estar voltadas para o deleite estético, para a simples apreciação. Esta, com certeza, ao meu ver, é uma visão limitada. Uma visão que busca colocar manifestações artísticas dentro dos compartimentos estanques. Há, como todo tipo de proposta, conviver perfeitamente, seja para pura apreciação ou para nos fazer refletir sobre questões mais profundas que nos atravessam.
as artes visuais contemporâneas, elas criam atrito, elas transversalizam, elas fazem você refletir. É muito comum, às vezes, quando a gente vai numa exposição, uma pessoa vê um abstrato e diz assim, isso até meu filho faria. Né? Isso, às vezes, é um elogio com o artista visual contemporâneo, né? Porque se ele tá trabalhando como uma criança, isso, às vezes, é muito interessante, né, para ele. Bom, quando a fotografia surge no final do século XIX, é vista, sobretudo pelos pintores, como um instrumento que os libertaria das necessidades de retratar as pessoas, cenas e paisagens. O fato das imagens conseguirem ser captadas instantaneamente por um artefato mecânico provocou profundas mudanças nas artes plásticas, mas é um equívoco achar que a fotografia forçou a pintura a se tornar abstrata ou tomar para si a função presencial. Embora a fotografia tenha libertado a pintura de algumas atribuições, ela, assim como a pintura, pode ser figurativa ou abstrata, geométrica, informal, narrativa ou não. A fotografia, assim como o vídeo, se constitui uma das linguagens que mais cresce no campo das artes visuais contemporâneas. É comum a gente na nossa empresa, a gente faz muitos editais, né, open calls, sobretudo porque a gente tem uma plataforma de arte contemporânea chamada Artvem. E os trabalhos que nos são, a quantidade de trabalhos voltados para fotografia e vídeos se constituem em cerca de 80% a 85% das obras apresentadas. São as duas linguagens que mais crescem hoje no universo das artes visuais contemporâneas. Inclusive, na Bienal, você tem uma quantidade de artistas trabalhando com vídeo imensa. É uma tendência muito grande. Bom, aí agora vamos lá para a década de 80. Eu descobri, eu fazia na PUC, eu estudei na PUC, é uma universidade burguesa do Rio de Janeiro, é a Pontifícia Universidade Católica. Eu fazia direito na universidade, meus pais me obrigaram a fazer direito, embora eu já no segundo grau já trabalhasse com teatro, enfim, já é. Falei, não, você agora não vai fazer mais isso, você vai fazer algo sério. E isso é incrível, porque meu pai foi ator, minha mãe também se conheceram no teatro. Mas é incrível isso, né? Eles achavam que a arte não era uma... Mas mesmo eu entrando para o direito, na PUC, eu montei um grupo chamado Rádio Novela, e esse grupo tinha esse nome, porque no colégio eu fazia rádio-novelas ao vivo, com temas do dia a dia, imitando um pouco as novelas de rádio. Então, esse era o nome do grupo em função disso. Eu montei um grupo e comecei a fazer diversas performances na universidade. Eu era diretor do grupo, elaborava o texto e fazia muitas. Quer dizer, eu talvez escrevesse uma performance de 2 em 2 semanas, ou 3 em 3 semanas. Era uma quantidade absurda a minha produção, e foi uma época muito intensa, e eu gostaria de mostrar para vocês algumas ações que eu fiz na universidade. A primeira é uma performance no pátio, no pilotis da universidade, e a segunda eu escolhi essas duas porque a aula é para professores. Foram 2 ações que eu fiz com o meu grupo em sala de aula. Né? Uma se chama as duas dentro de um projeto maior chamado Invasões. Então, a gente questionava o poder do professor em sala de aula, a gente achava que a aula tinha que ser de maneira diferente, que tinha que haver uma relação diferente entre o professor universitário e os alunos, e a gente faz isso para provocar um desconforto, provocar um debate. Depois que a gente fazia ação, a gente distribuía folhetos, trazendo a questão à baila, e depois a gente marcava um encontro na sala com os alunos para a gente conversar. Então, segue o primeiro é o Grilo Galopante, depois Invasão. Vou deixar os dois seguidamente. Não é ter sol. Não é encher de vídeo. O que será então? A novela deslocada é! Contaremos a história de 2 chatos. Ele tinha um carro-manguia, ela um aspirador de pó. Casal em crise, defecando úlceras e mais úlceras. Certo dia, ao penetrar no lar, ele largou uma guimba
que provocou um berro alucinante. Orestes? Uma família irritada. Candelabro aberto e voltas? Sim, eu sempre li Machado de Assis. Quantas bandeiras são socos coerentes? Ora, Jango, e leva contigo picábia. Da megafone que o lugar de escaramento hexagonal, que é o tal. Da megafone que o cone maniputa de javal. De outro sim, a primeira parcela tem devagar, a segunda parcela tem devagar. Vou passar a registrar o que invento no banheiro, é no pecinho, é no pecinho. O delírio de solista de subir o dia inteiro, é alguém please, é alguém please. Fica, arrasta o peito, vem andando, caiu de repente. Vamos entrar numa fatídica sala de aula, lugar dos deuses. Aqui jaz um quadro negro e um giz, e uma professora. Bom, só para contextualizar um pouco, a gente está ainda em plena ditadura no Brasil, 83, a ditadura não tinha acabado ainda, e esse grupo de, quer dizer, na verdade, foi um grupo de pessoas que trabalhou comigo durante 2 meses, e cada dupla criou uma performance, quer dizer, uma ação dentro de sala de aula. Então, no caso dessa ação, eram 2 anarquistas que entram em sala e tinham e a menina era a polícia, né? Era um elemento ali repressor. Então aquele papel que estava na mão deles era um papel era subversivo, no caso, né? Foi a história que eles criaram. E os ensaios que eu tive com eles foi totalmente sigilo, então ninguém sabia que ia acontecer isso. Então a turma ela é pega de surpresa, um pouco como o Teatro Relâmpago do Augusto Boal, né? Que criava o teatro. O Augusto Boal fazia ação quando ele foi no exílio, né? E depois se discutia aquilo que estava acontecendo, né? Exatamente, a gente tinha uma influência muito grande do teatro do Augusto Boal para realizar essa ação. A segunda ação que vai acontecer agora é exatamente, eu não vou contar para não ser spoiler, mas depois a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Uma roupa que ela usava, uma roupa interior declarada, uma camisa de linho encorpada, comprida, com mangas até abaixo do cotovelo, meias brancas presas por ligas de pano, um par de calcinhas até os tornozelos. Depois um par de compridos espartilhos, apertados até um grau incrível, de modo a tornar a cintura mais fina possível. Em seguida, as saias de baixo do anado.
respeito do esquete feito na minha sala de aula, eu gostaria de dizer que eu me senti, em parte, como um otário. Agora, não posso negar que foi algo de novo, algo que eu nunca vi na PUC, que eu frequento há 26 anos e que nunca tinha visto igual. Pelo menos, eu acho que valeu pela novidade e realmente surpreendeu a muitos professores, pelo que eu ouvi dizer. Bom, esse professor é o Celso Melo Franco, um dos maiores professores de direito internacional que o Brasil tinha. Infelizmente, ele faleceu. Foi meu professor quando eu fiz direito. E ele estava dando uma aula sobre a roupa que a mulher usava na Idade Média. Então, ele fala da quantidade de roupa, dos partilhos, etc. E tal. E a gente pediu para entrar na sala, dizendo que ia fazer um documentário sobre a PUC, sobre a universidade, e deixou a gente entrar com a câmera. E aí acontece vamos dizer assim, o teatro relâmpago, né? Acontece a performance, né? Quando a gente traz para as artes visuais. E depois a gente promoveu um debate com a turma, com a presença dele, e foi um debate riquíssimo, porque a gente conversou sobre várias questões ligadas à dinâmica de aula, como a aula deveria acontecer. Ele propôs que as turmas fizessem aulas sem o professor estar na frente, mais em círculo. Quer dizer, especialmente com esse professor, houve um desdobramento muito interessante em relação a essa nossa proposta trazida. Quer dizer, na verdade, qual é a ideia aqui? Que depois essa ideia foi, quer dizer, claro que quando a gente faz a ação, a gente tem a ideia e depois a gente vai amadurecendo com a ideia e enfim, a gente vai amadurecendo também. Então, talvez eu não soubesse na época que eu estava fazendo arte contemporânea, né? Eu estava muito no início do meu processo, mas certamente o objetivo principal da arte contemporânea, ao meu ver, é trazer o debate, né? Criar o debate, a polêmica, que as coisas sejam conversadas e aprimoradas, né? No sentido da gente ter uma sociedade melhor, né? Com um convívio melhor, com práticas melhores. Então, continuando aqui. Bom, falando da performance, a performance se constitui das linguagens das artes visuais contemporâneas, possuindo sua origem nos ritos de teatro grego, nas noitadas futuristas, podem ser rápidas ou de longa duração, né? Na performance, normalmente, o artista usa o seu corpo. A performance é uma linguagem híbrida, com elementos da instalação, da música, do teatro. Pode acontecer em espaços urbanos e espaços fechados. O caráter da obra é efêmero, né? A performance ela pode acontecer de todas as maneiras, com o tempo que for necessário. Ela pode acontecer durante 1 minuto ou pode acontecer durante 1 ano, né? Há um artista japonês, que não me recordo agora o nome dele, depois eu posso pegar e enviar para vocês, enfim, que ele se propôs a ficar durante 6 meses ao relento. Então ele ficou durante 6 meses andando pela cidade sem ficar em nenhum local onde havia uma marquise. Essa era uma proposta dele e ele a cumpriu. Então, quer dizer, a performance tem esse caráter híbrido, né? Ela pode acontecer. Nesse nosso caso aqui, a gente usa o teatro, né? Mas ela poderia ter uma música, ela poderia ter também outros elementos, né? Podia ter a dança, né? Enfim. A performance ela é híbrida por essência, né? Que também é uma característica das artes visuais contemporâneas. Essa questão do híbrido está muito presente. A gente tem, por exemplo, hoje a vídeo performance. Eu já fiz algumas exposições com vários artistas colocando projetos de vídeo performance, né? Onde a performance é filmada. Existem pessoas que dizem até que você não precisa mais do público, muitas vezes, se você tiver o vídeo, né? Então você tem artistas, inclusive, que fazem a performance para uma câmera de vídeo, né? Não necessariamente para um público. E aquele vídeo vai ser mostrado, né? Isso é muito comum. A performance se constitui na linguagem das artes visuais contemporâneas, que se encontra na fronteira com o teatro. O performer ou a performer, de uma maneira geral, é um artista visual. E a ação pode ser mais pessoal, intimista, ou uma grande apresentação. Algumas performances se caracterizam pela transgressão, pelo inesperado, e é o caso das invasões que fizemos na PUC, né? E aí eu já falei para vocês, durante 2 meses a gente
as pessoas escolhiam o que elas queriam fazer. Teve uma performance, por exemplo, que uma dupla falou o seguinte: ela entrava com quantidade de papel molhado na orelha, né, como se estivesse caindo sangue, entrava na sala de aula, aí atrás vinha uma pessoa que falava assim: Van Gogh, Van Gogh, o que aconteceu, Van Gogh? Aí a pessoa falava assim: você vai ver, Gauguin. Aí pegava aquela papel que estava aparecendo, que estava, você jogava e ficava no teto, a orelha de Van Gogh. Né? Então tinha essa era uma dessas ações que aconteceram, que tinha um lado cômico também. Bom, eu criei diversas ações na PUC, né? Nesse período que eu tive na PUC foram muitas ações, e a última, a que eu fiz na PUC, na universidade, se chamou a Moda PUC. A Moda PUC era uma moda universitária criada pelos alunos, né? Em toda a sua amplitude, desde a concepção até os alunos costuravam. Então era uma moda universitária vendida, tinha uma loja dentro da universidade que vendia a moda PUC para os alunos também. Tinha dentro da moda PUC tinha uma área também comunicacional, de divulgação, e eu fui convidado, né, como diretor do Grupo Red Mel, a pensar num desfile para a moda PUC. Todo ano tinha um desfile e eu fui convidado um ano para fazer esse desfile. Então, nessa época, isso foi em 84, o Salvador Dalí, eu vi uma notícia do Salvador Dalí, que tinha acontecido um incêndio onde ele morava, no castelo onde ele morava, ele tinha queimado parte do rosto, e eu resolvi fazer uma desfile de moda chamada Um Sonho de Dalí. É como se Dalí estivesse sonhando, o sonho dele está na universidade, no Pilotis, na PUC, e aquilo tudo acontece como se fosse um sonho de Salvador Dalí. E o coro, você vai ver que tem um coro em cena, o coro é como se fosse o pensamento dele se movimentando em cena. Né? Então, durante também uns 2 meses, a gente selecionou os alunos que queriam fazer, e a gente ensaiava no pilotis da universidade, enfim, nas horas vagas também, e fizemos esse desfile. Nesse desfile, além de dirigir, de escrever o desfile, eu também cantei. Também nesse desfile eu fui cantor. Eu convidei, eu conhecia, a década de 80 era a época do rock no Brasil, né? E eu conhecia muita gente do rock, convidei músicos profissionais, fiz as letras da música, e eu vou mostrar um trechinho para vocês da Moda PUC. Ela aconteceu em 2 momentos, de manhã, um dia, e à noite, no outro dia, e tinha no pilotis da PUC, em cada apresentação, cerca de 3.000 pessoas.
Bom, então, uma coisa importante, quer dizer, às vezes a imagem é um pouco deficitária, o som também, porque tem muitos anos essa imagem, né? Isso aconteceu em 84, então tem quase 40 anos, há muito tempo. Mas uma coisa interessante que aconteceu com a radionovela na universidade é que a gente trabalhava com pessoas que não eram do mundo da arte. Então, é assim, tinha um engenheiro. No campus da universidade você tem engenharia, só não tinha medicina, mas tinha arquitetura, engenharia, tinham comunicação. Então, as pessoas que estavam ali trabalhando e trabalhando com a gente aquelas ações, a maioria das pessoas que estão, por exemplo, na Moda PUC, elas não eram do campo da arte, né? E muitas delas depois, a maioria, não continuou pouquíssimas continuaram pouquíssimos se tornaram atores ou artistas visuais, né? Eles foram para o campo, cada um foi para o campo deles, mas naquele momento na universidade, e quando eu entro na PUC, eu entro em 1980 e saio em 85, no final, você tinha uma quantidade absurda de pessoas que já tinham passado pelo grupo Radionovela, pessoas que de alguma maneira, queriam exercitar ali um pouco da sua verve como artista e participavam das performances, participavam das ações. Nesse desfile, por exemplo, a gente tinha ali, não sei, 40 pessoas, né, dentre pessoas que produziram, que participaram. Então, era engraçado porque as pessoas diziam para eu me candidatar e uma coisa legal também que o coro, né, aquele coro ali, porque quando me chamaram para fazer a seleção, né, falaram assim, você tem que escolher pessoas que possam desfilar, mas tinha pessoas que não tinham perfil para desfilar, né? Mas tinha pessoas que eram interessantes. Então, eu não selecionei ninguém, eu coloquei as pessoas num coro, que era exatamente um coro que era pintado com... A gente tinha um acordo com o cabeleireiro, então que fazia fez os desenhos de Salvador Dali na cara daquelas pessoas, que era aquele coro que se movimentava. Aquele coro depois se constituiu no DCE, né, no Centro Acadêmico. Eles concorreram e com uma linguagem que era a linguagem que eles tinham aprendido, que eles tinham construído junto com a radionovela, de esquetes em sala de aula, de passar para dar aviso de uma maneira teatral. Então, quer dizer, que se criou uma escola ali, né, de uma maneira muito mais fluida, né? As pessoas não aguentavam mais, por exemplo, aquela entrada de sala de aula, daqueles estudantes profissionais que iam falar sobre questões de ordem e tal, que isso ficou muito desgastado na época da ditadura. Mas esse grupo depois se candidata ao DCE e traz para o movimento estudantil uma leveza, vamos dizer assim. Depois eles fazem uma peça, começaram a trabalhar com teatro também, antes de irem para suas profissões, que eles eram mais novos que eu, né? Então, isso é um dado interessante da passagem do grupo Radionovela na PUC, né? Seguindo aqui. Bom, depois da PUC, a gente começou a ser convidado para fazer ações em outros locais, né? E aí eu continuei com o grupo Radionovela durante um tempo. A gente começou a incorporar o vídeo nas nossas ações, né? A gente fazia muita performance, mas a gente comecei a sentir necessidade de trazer o vídeo, né, para performance ou fazer trabalhos unicamente com vídeo, né? Começou a estar, essa necessidade começou cada vez a crescer mais dentro de mim, né? E nós fomos convidados, eu fui convidado para participar de uma mostra chamada Como Vai Você, Geração 80, que aconteceu na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é uma grande escola de artes, talvez uma das maiores do Brasil, né? Onde naquele momento estava havendo um retorno à pintura. Então, eles convidaram a gente, me convidaram para fazer apresentar um trabalho, e o trabalho que a gente apresenta é o único trabalho em vídeo dentro dessa exposição, né? Essa mostra, como vai você, Geração 80, ela vem um pouquinho, ela vem depois da década de 70, ela acontece na década de 80, daquele momento em que a arte conceitual estava muito em voga, né? Cildo Meirelles, Valtécio Caldas e outros, Lígia Clark, Lígia Pape, estava muito em volta também em função, Hélio de Sica, em função da ditadura. Então, esses artistas, né, eles eram obrigados a criar um conjunto de obras mais conceituais para poder driblar um pouco
a ditadura, né? Então a gente tem o Cid Meirelles, que é um expoente desse grupo de artistas, e o Valtécio Caldas também. Mas a década seguinte, a arte conceitual estava em voga também em vários países, e a década seguinte é um retorno à pintura, né? Muito em função também do mercado. Então, ali naquele momento, estava se valorizando os artistas que pintavam, enfim, estava surgindo também o movimento das galerias, e nós entramos nessa exposição, que era uma exposição só de pintura, com um trabalho em vídeo. Na verdade, era um ciclorama, onde tinha Copacabana pintada, né, nesse ciclorama, e você tinha, em duas janelas, uma família discutindo numa mesa e na outra dois tenores cantando numa banheira. É um trabalho totalmente híbrido, é um trabalho que envolve artes plásticas, pintura, música, performance. É um trabalho propositalmente tosco, né? Tosco no sentido assim é uma crítica também àquele momento que a gente estava vivendo, né? Um momento ainda de repressão, né? Um momento complicado que o Brasil vivia. E era também muito difícil você fazer um trabalho de vídeo naquela ocasião, porque não tinha dinheiro, era caro, o vídeo era muito caro, não é como é hoje, né? Hoje você pega um celular e faz um vídeo. Então eu tinha que pegar uma câmera emprestada, não se tinha dinheiro para fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês um pedacinho do trabalho, desse trabalho. Então eu escrevi também que, quer dizer, nessa mostra você tinha artistas como Daniel Senise, Beatriz Milhazes, Leonilson, Luiz Zerbini, Leda Catunda, Suzana Queiroga, e para essa mostra, na contramão das tendências, criei um vídeo de uma família jantando, de dois tenores cantando em uma banheira cenográfica. Esses vídeos ficavam localizados em duas janelas cenográficas, são vídeos totalmente trashes. Na época, conseguir um equipamento de vídeo era muito difícil e caro, sobretudo a edição. Desculpa. Foi muito difícil finalizar esse trabalho e o resultado é absolutamente trash. Vou passar um trechinho para vocês. Três sapinhos põe-se a cantar. Lá no pântano, três sapinhos põe-se a cantar. Quari, qui, 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 quari, qua, 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 quari, qui, quari, qua, quari, qui, 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 quari, qua, 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 qui, 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 Arthur, passa o prato de feijão, por favor. Não passa não, Arthur. Não passa, Arthur, porque esse homem tem que emagrecer de qualquer maneira, entende? Tudo bem. Vocês não estão entendendo que eu estou emagrecendo. Gente, eu estou emagrecendo. Por que você não entra por uma musculação, hein, Padilha? Não adianta. Não adianta. Eu já falei 1000 vezes para ele. Ele não vai, ele não vai. De vez em quando, fala. A coca estourou no congelador. Ai, não, estourou. Frênese adulterado de um adúltero cancro em mim. Frênese? Quem deixou a coca no congelador foi você, Paulo. Eu não. Mas foi você que foi comprar, Paulo. Mas eu deixei a coca aqui, em cima da mesa. Foi você, Arthur? Eu? Coca não é pra você deixar no congelador, é pra você deixar na geladeira. Eu não deixaria a coca no congelador nunca. Ah, mas você tem mania de arrumar as coisas, papai. Como é que você me disse para ir buscar a coca no congelador? Foi você mesmo, pai. Ah, eu jamais falaria isso pra você. Jamais falaria isso. Você falou assim, você não falou geladeira, você falou congelador. Viu? Aliás, você tem mania disso, né, Arthur? Eu sou estéril. Não sabe onde põe, entendeu? É, Fica estéril.
Eu sou histérico, esferosado, vocês acham isso mesmo, né? Eu devia dar um tiro na têmpora, devia tomar vidão de rato para dar um sumiço logo em mim. Ah, pai, você faz muito drama, sabe? Sempre contra mim, vocês estão sempre contra mim. Mas não é verdade, papai? Sempre contra mim, estão todos contra mim. Eu tenho que sair dessa casa, entendeu? Sair dessa casa, entendeu? Vai começar o drama, assim, não é possível. Daqui para frente. Bom, então, esse trabalho foi apresentado na geração 80, era um trabalho que destoava daquele. Era também uma crítica a esse momento só pintura, né, imposto pelo mercado de arte. A gente tinha consciência disso. E a gente faz uma coisa totalmente trash, né? Havia esse objetivo também, mas também não havia muita estrutura para fazer algo mais sofisticado. A gente, por exemplo, aquela mesa com aquela comida ali, ela ficou ali um tempão. Então, a comida, depois de um tempo, já estava cheirando mal. Enfim, tinha também um pouco essa questão da falta de recursos, né? Era todo mundo estudante para fazer, mas o trabalho criou um grande impacto, né? Ele trouxe o fato dele existir naquele contexto fez com que as pessoas refletissem sobre determinadas questões, e uma delas é essa coisa de impor um determinado movimento por questões financeiras, né, por interesses do mercado, etc. E tal. Então, o trabalho tem muito essa importância nesse momento aí, além de questionar também as relações com as famílias, né? É uma família totalmente neurótica. Era um pouco a minha família. As discussões da minha família na mesa era uma coisa. A gente, quer dizer, quando se reunia, né? Era difícil se reunir. Então, é um pouco essa. Eu tento expressar também com esse trabalho um pouco o que acontecia no meu dia a dia, né? Da relação familiar. Um pouco isso também. Então, continuando aqui. Bom, após a Moda PUC, o Grupo Rádio Novela é convidado para participar de diversos eventos importantes, centros culturais cariocas, sendo a sua última apresentação no Espaço Cultural Sérgio Porto. O ano era de 1988. O diretor do espaço me convidou para fazer uma performance comemorativa dos 20 anos do emblemático ano de 1988. Bom, o diretor desse centro cultural era o Silvio Tendler, que é um grande documentarista brasileiro. Ele fez o filme Django, por exemplo, e outros grandes filmes. E ele era professor na PUC e conhecia o meu trabalho na PUC e me convida para fazer uma performance comemorativa dos 20 anos de 68. Né? E 68 foi um ano muito triste para o Brasil. 68 foi um ano que foi instituído o Ato Institucional número 5, um ano de torturas, né? Um ano que o Congresso foi fechado, um ano em que não havia liberdade no Brasil. Então, eu escrevo uma peça, na verdade, uma performance, eu prefiro falar performance, chamada É Proibido Olhar para o Palco. Né? Eu consegui convocar uma quantidade significativa de artistas para participarem. Né? Eu tinha alguns amigos de bandas também que conseguiam uma banda para tocar comigo, enfim. E a estrutura, a arquitetura cênica era o seguinte: a gente tinha em cena vários telões, né? E câmeras também espalhadas. Eu consegui também um apoio de um estúdio de TV, e a ação acontecia como se fosse no estúdio de TV. Ela acontecia, vocês vão entender depois, no estúdio de TV, onde aquelas imagens iam para um telão, né? Elas iam para um telão e eram misturadas também com imagens de 68, de passeatas, de manifestações, também de ações contra o regime, como o Rei da Vela, que foi uma peça emblemática. Então, você entrava no ambiente, foram muitas pessoas assistir essa ação, e você encontrava todo um clima meio Macunaíma, sabe? Tinha uma coisa meio Macunaíma, uma crítica da TV, que sempre esteve aliada ao sistema, né, às oligarquias brasileiras, uma crítica ao exército, uma crítica a uma situação que a gente vê que sempre é recorrente no Brasil, sempre está voltando. A gente vê hoje a outra direita no poder, né? Então,
tinha uma crítica à igreja, né? Eu estudei muito a parte publicitária dessa década de 60, e no microfone eu ficava repetindo vários anúncios da década de 60, que de certa maneira são lavagem cerebral, né? A TV funciona como uma lavagem cerebral, não só no Brasil, mas como em muitas partes do mundo. E o nome da peça era É Proibido Olhar para o Palco, porque na plateia eu infiltrei vários performers, né, vestidos de terno, com uma lanterna, e onde as pessoas que estavam olhando para o palco, ele falava: é proibido olhar para o palco, tem que olhar para o telão. Então é engraçado que, em determinado momento, você vê muita gente olhando para o telão, né? Porque tinha aquela figura chata que vinha ali dizer que você tinha que olhar para o telão. Né? Eram figuras parecidas que tinham o estereótipo dos agentes do DOPS, né? Com terno, etc. e tal, né? Que davam sustentação à ditadura militar. Né? Foi um clima que eu vivi muito jovem, né, no Brasil, assim, o clima, o auge da ditadura militar, mas em 76, por exemplo, eu era diretor de um jornal no colégio e criei um jornal chamado Silêncio, e só pelo fato do jornal se chamar Silêncio, a escola foi chamada a atenção e eu tive que fechar o jornal, mas eu tinha 16 anos, então vocês veem como é que era a ditadura militar no Brasil. Então, eu vou passar um trechinho do É Proibido Olhar para o Palco. É um trechinho mesmo, assim, é bem pequeno, porque tem cerca de 40, 50 minutos. Né? Então, vamos lá. Eu acho o seguinte, a pornografia é o país que a gente vive e as pessoas não se chocam. As pessoas ficam 1 hora em fila, as pessoas ganham pouco, as pessoas não têm condições de vidas mínimas. Então, o que eu vou apresentar aqui, acho que está ligado muito a isso que o Brasil é hoje, né? Um país pequeno, um grande país pequeno que o Brasil é. Acho que é isso aí. Atenção, atenção! É expressamente proibido olhar para o palco. O infrator poderá pagar com a própria vida. Por favor, você aí que está olhando para o palco, olhe para o telão. Lá se passa a realidade.
Então, você vê que no final o pessoal chama maluco, maluco, algumas pessoas achavam. Mas esse momento era um momento muito forte. A gente teve uma adesão absurda de pessoas para participarem dessa encenação, muitos atores, né, estudantes de teatro, por conta da força do texto. Né? As pessoas. Muitos anúncios foram recriados, como o do Cremogema, né, trazendo para uma coisa mais erótica, pornográfica. Né? Bom, é uma peça de 40 minutos, 40, 45 minutos. Eu peguei só um trechinho muito pequeno, mas ela teve uma repercussão muito boa. Né? Tiveram alguns textos falando sobre essa ação. E é isso. Eu gostaria agora de passar, quer dizer, na verdade, é uma performance, né? Que tem aí, você é uma performance, é um projeto totalmente híbrido. Você tem a TV, você tem a música, você tem a performance, você tem vários elementos que caracterizam, né, uma obra do campo das artes visuais contemporâneas, né? Uma performance. A performance ela tem essa origem nessa, ela é combativa, né? Ela procura, ela é contestatória. E essa é uma obra que fala muito sobre isso. Né? Eu queria passar agora, Jorge, acho que tem tempo, um videozinho do Joseph Beuys, pode ser? Keine Grundlage hat. Günstiger ist die Situation natürlich bei der Fleischerzeugung sehr bekannt, aber hier wurde besonders hervorgehoben, dass die verbreitete Vorstellung über die Wirtschaftlichkeit der Nutzfleischerzeugung entscheidend das Verhältnis von Milch zu Fleischpreis einfach falsch ist. In Wirklichkeit entscheidet das Verhältnis vom Kälberpreis zu Fleischpreis und da ist im größten Teil das auf Passagiere und Besatzung einer El-Al-Maschine auf dem Flughafen München-Ring. Nun kommen sie also zurück und dieses Kapitel hat zunächst erstmal ein Nachschluss gefunden. Polen durchschüttet, hat hohen Besuch aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens und des Landes
Und auf der Besucherschar hatte Herrn Dr. Ottmar Pohl, den Zeitungssprecher der Landtagsfraktion, an das neue Mikrofon gebeten. Mal sehen, wie es klingt. Guten Tag, meine Herren. Das war Herr Lammert, nicht der Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion, sondern deren Mitglied. Der Pressesprecher ist Herr Gerard. Das schließt das eine schließt das andere nicht aus und nicht ein. Nein, nicht. Gut, danke schön. Ja, ich bin also auch da. Guten Tag, Herr Lammert. Guten Tag, Herr Witte. Wie sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden, nachdem also zunächst unsere Zeltkonstruktion, die alle Gäste auf diesem Gelände aufnehmen sollte, diese Nacht durch einen Regen durfte und kein Mensch erwarten. O Nilson trouxe campo que são duas questões que são muito fortes nas linguagens das artes contemporâneas, né? Vamos falar assim em plural, que é a questão do vídeo e a questão da performance, ok? Que é uma coisa que a gente vê em muitos trabalhos atualmente aqui na Bienal, que eu chamo a atenção quando os professores levam os seus alunos lá no mosteiro. Foco bastante isso, porque inclusive a gente não dá tempo nem de ver os trabalhos completos, porque são vídeos muito longos, às vezes temos que ver um pedacinho, e a partir daí a gente gera as discussões. E nas mostras que o Nelson nos trouxe do trabalho dele, especificamente, a gente vê que há uma linguagem muito forte direcionada para performances que não são necessariamente para um público presente. Muitas delas, e na arte contemporânea, a gente começa a observar que elas são feitas para uma câmara de vídeo ou para uma câmara fotográfica, e são registros que depois se colocam para serem circulados, né, para entrar em um circuito de circulação de exibições, de exposições, e etc, etc. E é muito interessante que os artistas contemporâneos, eles, na hora que eles abordam estas linguagens, o foco não está em criar cinema ou em criar fotografia necessariamente, o foco está em criar imagens, ok? Nós vemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas que já passaram pelo mosteiro, nós temos lá algumas imagens que elas fogem desse campo da fotografia e se colocam como imagem, inclusive. Inclusive, as curadoras vimos como uma que está na entrada, logo que começamos, de uma freira vestida de Santo Antônio, que é muito interessante o caso dela, porque a gente começa a ver que essas imagens, elas começam a circular justamente como isso, e de forma experimental, inclusive, né? Porque experimental, quero dizer, nessa própria junção, por exemplo, nos vídeos que o Nelson trouxe, tem muito essa questão do som que não se define, que não é um som, ele vem como um som mesmo, não como diálogos, é tudo bem, digamos, dentro desse campo de junções, não é? Que a arte contemporânea tem como um elemento forte. Não quero me estender muito para dar também a palavra para outras pessoas, caso queiram comentar alguma coisa. Jorge, posso então? Claro, claro, Maria, por favor. Muito boa noite. Obrigada aqui por esta apresentação, mas eu não resisto à tentação de fazer então um apanhado do que foi a apresentação e de uma série de afirmações do Nelson que, de algum modo, me parece que até me dá um certo jeito poder fazê-lo, uma vez que me ponho aqui no lugar da portuguesa a falar da apresentação de alguém que se refere à ditadura militar e que apresenta esta fala com este título, apesar de facto, Nelson no início ter dito que este título pode ser entendido como algo estranho, quem tem medo da arte contemporânea. E logo quando começou a falar disse que era um arquivista
fez logo referência a esse pormenor técnico de guardar muitas coisas, que é, de alguma forma, qualquer coisa que me parece recorrente em muita gente que vou conhecendo, artistas contemporâneos. Falam muito dessa quase compulsão para guardar pequenas coisas. Podem ser pequenas coisas que para o comum dos mortais pode não ter importância nenhuma, mas às quais é possível dar um outro valor que só quem é capaz de trabalhar nesse registro poderá fazer. Poderá pensar um comum mortal qualquer também o lugar que eu vou assumir. A verdade é que a dada altura o Nelson falou da ditadura militar no Brasil com um registro que, por exemplo, tendem atenção a esta pergunta, quem tem medo da arte contemporânea, eu estava a ver aqueles vídeos na universidade, ainda em tempo da ditadura militar, e estava a pensar, aquilo aqui em Portugal, durante o tempo da ditadura, não teria acontecido daquela maneira. Teria sido muito complicado. Eu, no lugar da portuguesa, e eu ainda nasci no tempo da ditadura, estava-me a colocar com essa questão, a olhar para aquilo tudo. Aquilo aqui provavelmente não teria podido acontecer daquela maneira. A verdade é que nós sentimos as coisas, cada qual à sua maneira, mais as dores de cada um do que as dores dos outros, se quisermos assim entender. Se calhar, então, a minha provocação seria essa. A arte contemporânea talvez se atreva a meter medo a quem de algum modo quer que não haja dores, por exemplo, ou que, por exemplo, tendem atenção a outra frase que me parece que pode ser provocadora e que foi o Nelson a dizer, já agora mais no final desta fala toda, quando começou a localizar o regresso à pintura, saindo do teatro, do vídeo, e falou do regresso à pintura, disse que esse regresso a essa outra forma de expressão artística teria acontecido muito em função do mercado. Isto para mim é uma coisa profundissimamente crítica. Afinal, a arte faz-se para quê? Porquê? Com que objetivos? Quem é que faz o quê em arte? E, voltando outra vez ao meio, entre esta impressão da afirmação inicial, porque este nome, para que esta cedência ao mercado, a dada altura o Nelson também disse que a performance tem a possibilidade de apresentar trabalho artístico com um caráter efêmero, mas imediatamente a seguir referiu a performance em vídeo, que nem sequer precisa de público. A verdade é que, se há uma performance, se fica em vídeo, podemos pôr-nos neste lugar no tempo, que nem é o passado, nem é o futuro, mas é claramente isto que nós agora vivemos. Estamos no tempo, por excelência, para já, sabe-se lá o que é que vem aí a seguir, mas para já, desta coisa dos vídeos, dos pequenos vídeos, das redes sociais, do TikTok, da miudagem toda, e estamos aqui numa audiência com muitos professores. Eu própria estou no lugar também da minha profissão. Nós vivemos esse tempo daquilo que supostamente é efêmero, mas que sabemos que fica para sempre. Está na internet, nunca mais sairá daquilo que é esse lugar coisa nenhuma, mas que sabemos que é permanente. Então, a arte contemporânea, afinal, assenta, aposta nessa possibilidade do efêmero para provocar, ou assume que quer ficar para sempre. Por exemplo, o próprio Nelson, ao começar esta apresentação, trouxe-nos aquela fotografia lindíssima, devo dizer, daquele tio-avô. E é uma fotografia com muito, muito tempo. Porquê essa necessidade de brincar até com os conceitos? E quando digo brincar, não estou a usar o verbo certo, deve ser jogar com os conceitos. Afinal, é isso que a arte contemporânea faz, convida as pessoas a jogar com aquilo que devia ser a regularidade, a normalidade, para ser possível dar o salto para essa transformação disto que são as nossas comunidades e desta possível provocação às escolas como lugares de atrevimento por excelência para a transformação do mundo. Será que é isso? Será que é por isso que então fará algum sentido dizer-se que a arte contemporânea pode meter medo a algumas pessoas? E peço desculpa que já falei demais. Eu acho que essa questão do passageiro, né, que a gente se refere na arte contemporânea, quer dizer, porque na verdade o vídeo, a fotografia, ela traz de certa maneira o tempo para as artes, né?
A gente sente quando a gente vê um vídeo e quando a gente está diante de uma fotografia que o tempo ali está presente, né? Você, quando fala do meu tio-avô que estava ali, de certa maneira aquilo é um documento, né? Mas ele está aquilo aconteceu naquele momento, mas de certa maneira é efêmero, porque a foto aconteceu e está registrado na fotografia, mas é diferente, por exemplo, de uma pintura, né? A pintura, você não tem diante de si a questão do tempo, ela é muito não existe com tanta força como existe na linguagem do vídeo e da fotografia. Eu acho que quando essa questão do medo da arte contemporânea, esse título dessa fala que o Jorge me convidou para fazer, eu acho que fala de um outro tipo de medo. Eu acho que é um medo de tentar entender essas novas possibilidades, essas novas linguagens como algo que pode ser incorporado no mundo da arte. Eu vejo as pessoas, pelo fato de não compreenderem o que estão vendo, ou por considerarem estranho o que estão vendo, por verem coisas híbridas, coisas não conseguirem se entregar à obra de arte. Quando a gente vai ver, por exemplo, a Mona Lisa, a gente não está preocupado com a técnica que foi feita a Mona Lisa, com as questões que envolviam o esfumato, a questão que envolvia aquela concepção artística. A gente se entrega àquele trabalho e acha ele belo, mas às vezes, quando você está diante de uma obra contemporânea, como o Beuys, por exemplo, o trabalho que eu mostrei aqui, em que ele só com a TV, que ele só com o próprio rosto, muitas vezes é mais difícil você tentar absorver aquilo como algo belo, ou como algo que te diz alguma coisa, porque a gente sempre fica com a questão racional. O que quer dizer isso? Né? Mas por que ele está fazendo isso? Né? Então, eu acho que falta as pessoas se entregarem mais a essas novas linguagens, mas eu acho natural. Quando os impressionistas surgiram, eles criaram estranhamento, eles eram rejeitados. Né? E assim foi, eu acho que em todos os movimentos de arte. Né? Não sei se eu consegui lhe responder, enfim. Bom, já que eu parti dessa expressão que eu entreguei para o Nelson, né, quem tem medo da arte contemporânea, eu queria um pouco ampliar o contexto dessa frase. Né? Se nós estamos em um contexto político e observamos que há um movimento de artistas que utilizam a arte com esses objetivos sociais e políticos, será que a arte é uma ameaça para os sistemas? Ou não? Será que ela consegue mesmo atingir e mudar alguma coisa nesse sentido? E se ela se apresenta como uma linguagem nova, que ainda está nesses processos de experimentação, da gente entender o que é essa forma como os artistas se comunicam, será que isso pode causar medo mesmo, essa incompreensão? Não entender em que espaço, em que lugar e com que sujeitos nós estamos colocando em contato ao utilizar essas linguagens, por exemplo. Uma das questões que eu tenho observado nas crianças, até a quinta-feira passaram 202 crianças pelo mosteiro. E eu confesso uma questão para vocês. Me sinto muito à vontade de acompanhar grupos dos meninos das escolas mais do que adultos. Sinto que eles conseguem entrar melhor naquele universo, fazem umas análises surpreendentes dos trabalhos, que às vezes eu nem tinha pensado aquilo. E me chama muito a atenção isso, como é que eles conseguem perceber aquelas linguagens, né? Passo a palavra para eu não falar demais. Não, eu ia só ajudar aqui colocar mais umas palavras no nosso grupo, que era talvez a questão do medo, é um bocadinho aquilo que é desconhecido, ou que se tem menos à vontade. Acho que está muito relacionado o medo
E é um bocadinho como as crianças desenham naturalmente, saltam naturalmente, dançam naturalmente, e à medida que vão crescendo, vão criando e vão colocando despartilhos, ou não. E quando agora o Jorge está a colocar esta questão nos adultos e nas crianças a contactarem com obras de arte contemporânea, pode passar por aí. Portanto, quando há uma ligação que não se compreende logo, vem a incompreensão ou aquilo que ainda não se lida com muita fluidez pode provocar alguns medos. Portanto, se é que me é permitido dar aqui a opinião, por um lado há estas questões políticas e há também os outros medos, e que pode fazer medo aquilo que é mais subversivo e aquilo que abana mais mas também pode haver esta questão, que são questões pessoais, que são as questões do nosso relacionamento com aquilo que está à nossa volta. E que aquilo que nós conhecemos menos ou que não sabemos, temos medo. Eu, por exemplo, tenho medo dos botões, começo a carregar nos botões, aquilo começa tudo a coisa, confesso que tenho um bocadinho de medo. Porquê? Porque não domino. Eu acho que tem um bocadinho a ver com isso, com nós, com a nossa ligação às coisas, de qualquer ser humano, mas estou aberta a outras perspectivas. Mas eu acho que esse medo, às vezes, ele é um medo estimulado, de certa maneira, né? Por exemplo, no Brasil hoje, que a gente tem o Bolsonaro como presidente, antes a gente tinha vários editais para as artes, editais que eu digo a chamada pública, né? Que para artes visuais contemporâneas. Hoje a gente não tem mais praticamente nenhum edital. As artes visuais contemporâneas foi a primeira a ser atingida pelo governo. Eles têm consciência que é um campo onde você, enfim, onde você tem uma quantidade de artistas que estão pensando de uma outra maneira, que estão transversalizando, que estão questionando o poder de uma outra maneira. Então, isso está acontecendo hoje no Brasil. É complicado você fazer hoje um projeto de arte contemporânea, um projeto experimental, né? Um projeto que busca experimentar linguagens com o governo de ultradireita, né? O teatro, a música, a dança não estão sofrendo tanto como as artes visuais contemporâneas. Isso quer dizer alguma coisa, meu ver, eu acho. Eu gostava só... Olá, boa noite a todos. Eu gostava só de dizer aqui, pegando um bocado nas palavras do Jorge, sobre a questão de até que ponto é que a arte tem ou não tem um poder suficiente para chamar a atenção para alguns problemas. Eu sempre encarei a arte, principalmente a arte contemporânea, com esse vetor forte de transmitir algo, de criar uma certa polémica, de levantar questões, de promover debates e coisas assim, enfim, confrontos, não necessariamente políticos, mas sempre com uma carga social, penso que é importante. E porquê a performance? E porque eu acho que a performance é, sem dúvida, para mim uma expressão que me agrada imenso e que me atrai bastante, porque ela pode ser feita em qualquer lado. Eu não preciso de uma galeria, nem eu, nem qualquer outra pessoa que queira fazer uma performance. Pode ir fazer em qualquer lado, mesmo correndo o risco, se vivêssemos em ditadura, de podermos ser presos, não é? E estou-me a lembrar de artistas, desde fotógrafos até artistas plásticos, que trabalham a performance com o corpo, não é? E que se expõem por vezes nas ruas e não o deixam de fazer. Portanto, pegando nas palavras e na questão que o Jorge levantou e que falou, o medo existe. Eu acho que nós mal nascemos, é a primeira coisa que nós, quando começamos a ter consciência, é-nos imposta por quem vive e quem nos rodeia, não é? Tem cuidado com isto, tem atenção àquilo, portanto o medo muito cedo se instala no ser humano. Mas também não é nada que me assuste o medo, é uma coisa que, ok, hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, mas é sempre forte, e eu acho que esta questão de que a performance pode trabalhar com a cabeça dos outros é fantástico. E nós, como professores, penso que mal entramos na sala até que saímos, somos uns autênticos performances, sempre, constantemente, a adaptar-nos ao que nos espera, ao que está à nossa frente e por vezes até numa atitude provocadora. Portanto, eu acho que
acho que é importante, a meu ver, agarrar-me nesta possibilidade e liberdade que vivemos, ainda que por vezes controlada, nos podemos manifestar através desta forma artística e agradecer desde já a possibilidade de poder ter assistido a estes vídeos que tanto gostei de ver e de certa forma que me inspiraram bastante para mim, para o meu trabalho. E obrigado. Obrigado. Tem aqui uma bibliografia resumida, alguns livros que eu escolhi, né, que vão ficar. Isso vai ficar no ar, isso aqui, Jorge, essa aula? E depois temos que editar, mas eu posso passar pelo e-mail essa bibliografia para todos. Tá bom. Que eu tenho todos os contatos, vês? Posso encaminhar para os professores depois. Alguns artistas também que eu escolhi para. Tá bom. Citar. E aqui os artistas da Bienal, né, os locais. É isso. Tá bom. Eu queria agradecer a todos pela paciência, por terem me ouvido. Né? E é isso. Vamos em frente. Obrigado pela atenção.